Finalizando, então, essa nossa primeira aula, vamos ver com mais detalhes o algoritmo de Karatsuba, que a gente já flertou com ele, viu um exemplo, já tentou fazer um algoritmo recursivo, que é mais simples, mas que tem a mesma cara do algoritmo de Karatsuba. Já revisitamos o exemplo, agora entendendo um pouquinho melhor qual é o truque lá de Gauss que ele usa para conseguir fazer menos chamadas recursivas. Vamos tentar formalizar tudo isso agora. Então, vamos apresentar aqui o pseudocódigo do algoritmo. Vou fazer uma ressalva rápida, para o caso de vocês não terem navegado muito, não terem sido muito expostos a pseudocódigo até esse ponto do curso. O pseudocódigo é um código ali que tem cara de uma linguagem de programação, mas sem necessariamente todo o formalismo, sem aderir exatamente a alguma linguagem, porque a função dele é ser mais simples, mais fácil de se ler e se entender, ao mesmo tempo que ele mantém a precisão sobre o algoritmo que está sendo descrito. O mesmo algoritmo pode ser implementado em diversas linguagens de programação. Mais do que isso, pode ser implementado de diferentes maneiras em diversas linguagens de programação. E aqui a gente quer pegar a essência do que é do algoritmo, que está por trás dele, independente de detalhezinhos de implementação que a gente não está preocupado nesse momento. Tá? Por isso, ao longo desse curso, a gente vai ver bastante pseudocódigo. Esse é o nosso primeiro, o pseudocódigo aí do algoritmo de Karatsuba. Esse algoritmo vai devolver um inteiro, que é justamente o produto da multiplicação dos inteiros que são seus parâmetros, né? Eu vou chamar ele de multi, referente à multiplicação, né? Karatsuba, dando os créditos ao inventor desse algoritmo. Rec, de recursivo, fazendo referência a ele ser recursivo. E ele recebe aqui dois parâmetros, x e y, ambos inteiros, só para deixar bem claro qual é a entrada e qual é a saída. Agora, como que esse algoritmo funciona? Bem, eu estou fazendo uma suposição, tá? Eu não falei disso até agora na aula, vou falar brevemente. Eu estou fazendo uma suposição que o número de dígitos dos meus parâmetros, dos meus inteiros, é uma potência de 2. Parece uma suposição forte, mas vocês já vão entender que não é nada demais. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí eu posso sempre dividir ao meio, sem precisar ficar sofrendo com arredondamento. Se não fosse o caso, a gente consegue lidar com facilidade, mas o algoritmo ficaria mais chatinho, porque eu teria que ficar assim, se for ímpar, corrige assim, corrige assado. Eu não quero lidar com isso, eu quero, como eu falei, passar a essência do algoritmo para vocês. Então eu vou supor que tanto o x quanto o y têm o mesmo tamanho n, e esse tamanho n é uma potência de 2. Portanto, conforme eles forem sendo divididos ao meio, eventualmente eu vou chegar no subproblema ali, fazendo uma multiplicação de um único dígito, né? Multiplicar um único dígito de x com um único dígito de y ali após as divisões. Tá? Os casos básicos vão ser sempre com essa cara. Por isso que eu vou ter aqui uma função, um caso de teste básico que, olha, se o tamanho de x for igual a 1 e o tamanho de y for igual a 1, não precisava desse i na verdade, tá? Eu coloquei aqui só para fazer a gente pensar, porque se os dois têm o mesmo tamanho n e são divididos pela metade ali nas chamadas recursivas, os dois vão chegar no tamanho unitário juntos. Tá? Então não precisava ser e ali, mas tudo bem. Vai funcionar assim. O que eu faço? Eu falo para devolver x vezes y. Ah, mas o professor está roubando, está multiplicando direto aí, não era isso que a gente queria fazer? Mas nesse caso eu tenho certeza que eles são apenas um dígito cada um. E isso a gente definiu que é uma operação básica. A dificuldade aqui são números grandes. Quando fica um número bem pequenininho, a gente faz direto. Tá legal. Então, se caiu no caso base, já resolveu. Se não for o caso base, a gente vai começar a dividir esses números. Então, aqui, a gente vai para aquele processo. Quebrar x em xl e xr. Quebrar y em yl e YR, eu não estou sendo super preciso sobre como que ele quebra, né? É a metade superior dos dígitos, a metade inferior dos dígitos, como a gente já sabe, justamente porque a gente já falou disso com clareza antes, eu estou falando assim, quebrar dessa forma e vocês entendam precisamente como eu quero que ele se quebre, né? E daí a gente vai lembrar que, motivado pelo exemplo, vou até voltar aqui o slide, tem alguns valores que a gente precisa, o A, o B e o D. O A, o B e o D, sendo que o D depende de uma conta, né? O D é o resultado de C menos A menos B. Então vamos fazer isso aqui. O A vai ser o produto desses números menores. Então eu vou dizer, olha, armazene na variável auxiliar A o resultado do produto de XL com YL. Tá? Só que eu chamo recursivamente. Então eu vou chamar a função multiplica
de Karatsuba recursiva passando XL e YL. Tá? Esse é o nosso A. O B vai ser muito parecido. Eu vou chamar multiplica Karatsuba recursivo XR vezes YR. Tá? Então, recursivamente, esses resultados vão ser obtidos para mim e vai voltar ali o A e o B adequados. Além disso, eu preciso do C, que era o produto de somas. Então, multiplica aqui, Karatsuba recursivo, era XL mais XR. O outro era YL mais YR. A soma vai ser feita ali diretamente. O produto vai ser feito pela recursão ali. Ele vai ter esses dois parâmetros aqui. XL mais XR um dos parâmetros, YL mais YR o outro. E daí eu faço D sendo C menos A menos B. Nesse ponto eu estou pronto para compor a solução. Está faltando espaço aqui, mas eu vou escrever apertadinho mesmo aqui. A última linha do nosso código é devolva, então, seguindo a equação que a gente deduziu antes, né? Essa equação aqui em cima, a gente vai falar devolva A vezes 10 elevado a N mais D vezes 10 elevado a N sobre 2 mais B. Se vocês forem atentos, vocês podem puxar minha orelha e falar, mas professor, você está usando o N, você não passou o N em nenhum lugar. De fato, eu não calculei explicitamente, mas o N, como a gente lembra, é igual ao tamanho de X, que também é igual ao tamanho de Y, é o número de dígitos, tá? Tamanho nesse sentido. Então, eu posso passar ele como parâmetro se eu quiser, ou eu posso calcular ele na hora, mas o fato é que eu tenho acesso ao N nesse momento. E daí, eu fazendo essa composição, lembrando que multiplicar por potência de 10 é uma operação barata, porque é só deslocar ali, colocar os zeros à direita. Então, eu consigo compor aqui a minha solução. Tá bom? Esse é o pseudocódigo formalizado aqui do algoritmo de Karatsuba. Ficou mais apertado do que eu gostaria, mas está aí o nosso pseudocódigo. Vou até reduzir um pouquinho o tamanho dele para ficar mais bem organizado aqui. Agora vamos falar da análise, tá? O que esse cara ganha em relação ao algoritmo recursivo simples, que a gente viu que acabou ficando n quadrado, né? Tão ruim ali a eficiência dele em função de n quanto o algoritmo clássico. Vamos ver, quantos são os produtos ou chamadas recursivas? Olha só, a gente tem 1, 2 e 3 chamadas recursivas. Né? No recursivo clássico tinha 4. Então aqui são 3 chamadas recursivas. Qual o tamanho dos inteiros nos subproblemas? É sempre metade, né? Mesmo aqui, ó, que eu tenho XL mais XR, YL mais YR, ainda é metade, né? Eu estou somando dois números de tamanho n sobre 2, mesmo que vai 1 ali, não é isso que vai fazer diferença. É da ordem de metade ali do n, então n sobre 2. E qual o trabalho local não recursivo? Bem, o trabalho local corresponde tanto ao teste aqui do caso base, quanto a quebrar eles, quanto a fazer as operações aqui, subtrações e as somas. Como eu estou somando números ali que tem tamanho da ordem de n sobre 2, estou fazendo várias somas, esse trabalho local vai se corresponder a uma constante vezes n. Tá? A soma ali, como eu já comentei com vocês, a gente não entrou em detalhes, mas você faz dígito a dígito ali, é da ordem de n. Então o tempo gasto vai ser dado pela seguinte recorrência, que é parecida, mas significativamente diferente, ali, diferente num ponto importante, que cada chamada aqui do nosso algoritmo vai desencadear 3 e não mais 4 outras chamadas. Então agora a gente tem uma recorrência que cresce mais devagar, e isso nos dá a esperança de ter um algoritmo mais eficiente. Mas qual é a função de tempo desse algoritmo? E é nesse momento que a gente vai finalizar. Por quê? Porque por enquanto a gente só conhece a técnica de resolver recorrência por substituição. Essa técnica, como eu mostrei para vocês, ela depende da gente enxergar um padrão. E esse 3 aqui, não é que não dê, mas fica mais difícil enxergar esse padrão ali, ia ficar muito enrolado. Eu preferi fazer o exemplo para outra recorrência, que era mais fácil da gente ver o padrão de crescimento ali. Essa aqui eu vou ficar em aberto. A gente volta para ela quando a gente conhecer técnicas mais fortes, tá? Para resolver recorrências, em particular o teorema mestre, que é um objeto central aí dessa primeira parte, do primeiro quarto desse nosso curso. Então, a gente chegou onde? A gente chegou num algoritmo, o recursivo aí, o algoritmo de Karatsuba,
que tem uma recorrência melhor do que o anterior. O anterior deu n quadrado, então a gente tem esperança que esse vai dar menos que n quadrado. Já Ctrl 6 vai, né? Não seria um algoritmo importante e famoso aí se não fosse o caso. Então ele consegue, para números grandes, multiplicar números grandes com maior eficiência do que o algoritmo clássico faz. Tá? Apesar dele parecer super complicado e tal, ele tem um interesse porque ele é mais eficiente, mas exatamente qual a eficiência dele eu vou ficar devendo para vocês. Fica como um gancho, quando a gente estudar o Teorema Mestre, a gente vai revisitar essa recorrência e ver a qual eficiência ele corresponde. Por hora, é isso, pessoal. Até mais.